coisa. A Bíblia sempre fala para você observar sinais, né? Então tem sinais dos céus, tem sinais geopolíticos, tem uma série de fatores ali. Se eu me ater a um exemplo só, um exemplo único, né, para pensar um só, Mateus capítulo 24, Jesus ele fala uma série de coisas que vão emoldurar o final dos tempos, e ele diz que, olha, quando acontecer isso, eu estou às portas. Eu não cheguei, mas eu estou chegando, estou às portas. Dentre essas coisas, ele faz uma alusão à figueira, né? Quando os ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão e eu estou às portas. A figueira é uma alusão a Israel, né? Então, talvez não dê para explicar em todos os detalhes aqui, mas é uma alusão direta a Israel. Então, Jesus deixa um marcador temporal ali, ele não é um marcador de tempo, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Se o terremoto, tudo isso sempre aconteceu. Só que da criação do Estado de Israel, 14 de maio de 48 para cá, aumentou exponencialmente, né, as explosões climáticas, tsunami, maremoto, terremoto, escambau, né? Então muita coisa mudou. O amor tem se esfriado, tudo como ele falou. Aí termina esses 70 anos, né, 70 anos vai estar em Salmo 90:10, né? É uma geração bíblica, 70 anos. Então não vai passar essa geração sem que as coisas aconteçam. O Estado de Israel é criado em 14 de maio de 48, mais 70 anos, 14 de maio de 2018. Né? Um pouquinho antes de 2018, nós tivemos um fenômeno raríssimo, né? Acho que foi 2015, 16 ou 14, 15, acho que 14, 15, a tetra de luas e sangue. É muito raro acontecer isso. E isso coincidiram certinho com as festas judaicas, com as principais festas judaicas. Cada lua de sangue na festa judaica. Então nós tivemos lua de sangue, marcadores de tempo também, sinais astrológicos. Israel foi fundado, lua de sangue, Guerra dos 6 Dias, luas de sangue, né, uma série de fatores. Aí o que acontece em 2018? 45º presidente norte-americano, número 9 para o satanismo é muito importante, porque Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus, né? Lúcifer, na verdade, é um título, Lúcifer, né? Na verdade, surgiu bem depois, na verdade, o termo Lúcifer. Bem depois, né? Mas aí vai entrar depois. Até no início, antes da Inquisição, a ideia que se tinha do diabo era simplesmente um anjo caído, era a figura, o desenho dele era um anjo. Entendi. Não tinha chifre, cauda, isso aí veio depois, né? Na época da Idade Média, Inquisição e tudo mais. E é só uma terminologia, né? Segundo algumas linhas judaicas, o nome dele seria Samael. Né? Então, aí o resto é título, né? Diabo, o que ele traz visão, são títulos, né? Enfim. Aí Jesus pontuou, não vai passar essa geração. A geração ela terminou em 14 de maio de 2018. 45º presidente era Donald Trump, que vai voltar, provavelmente, né? Volta na próxima eleição, no meu entender. Ele volta e volta com muito mais força. Ele deu uma saída estratégica, a francesa, né? Para o Putin poder fazer o que ele tinha que ser feito. Aí ele volta, né? Promove uma sensação de paz, né? Que é o que a Bíblia coloca. Enfim. 2018 é o que aconteceu de grande importância, de marcador temporal, né? Além de dar os 70 anos, o Trump trouxe a embaixada americana para Jerusalém. Isso é um sinal no mundo espiritual muito grande, que mostra que Jesus está às portas. Então ele está perto. Não quer dizer que vai chegar amanhã, não posso datar, dizer, vai ser tal dia, tal hora, né, mas está perto. Então eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus se fosse hoje, se fosse amanhã. Eu me acertar com Deus hoje, fazer o bem hoje, não deixar o bem que eu posso fazer hoje para amanhã. Você procrastinar, fazer o bem, né? Essa é a nossa missão. É o grande segredo da vida, é você transformar alguém, transformar uma vida, sabe? Fazer alguém sorrir, fazer alguém ter esperança, você consolar os que choram, dar norte aos perdidos. É o que a Bíblia fala. Acho que essa é a nossa grande missão e a gente se perdeu muito disso. Hoje a gente se ocupa mais em amaldiçoar o irmão, em achar defeito no outro, em olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave no nosso, né? Então a inversão desses valores realmente é você praticar o amor, né? Exercitar e praticar o amor. Porque às vezes uma palavra, como ele falou, muda uma vida, muda uma história. Muda uma história. Você fala, cara, você vai conseguir, vai dar certo, isso aqui passa, tudo na vida passa. As coisas boas eu sei, passam, então aproveite o máximo. As coisas ruins também vão passar. Então espera em Deus, descansa no Senhor, basta cada dia o seu mal. E isso é o que Jesus quis dizer com uma paz que transcende o entendimento. A nossa paz está muito ligada aos fatores temporais, momentâneos. O nosso, eu tenho paz porque minha conta está paga, eu tenho paz porque eu tenho saúde, e isso não traz paz, isso não traz. E nem sempre Deus cura também. As pessoas acham, Deus não me curou, então Deus não me ama, né? Tem um pecado, tem legalidade, o que vendem para você? Eliseu, porção dobrada de Elias, morreu da doença que ele tinha. Provavelmente foi um câncer, segundo algumas linhas teológicas.
Morreu, né? Paulo, o lenço de Paulo curava enfermo, mas ele não foi capaz de curar Timóteo, que ele considerava como um filho. Então, nem sempre Deus cura. Então, não é culpa sua. Existem coisas que nós sabemos e coisas que nós não sabemos. Uma Bíblia fala em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor e as reveladas a nós. Então, em tudo dá graças. Acho que essa é a grande pegada de saber agradecer pelo dia de hoje, não reclamar pelo que você não tem, mas agradecer pelo que você tem. Se você olhar, você tem muita coisa, né? Você tem a saúde, você tem uma cama para deitar, você tem duas pernas, dois braços, você enxerga, você cheira, você come, tem muito mais a agradecer. Cara, você tem muito mais para agradecer. Só que esse é o negócio. Como ensina gratidão? Isso, tem mecanismos mentais pra gente que consegue ser grato. Tem gente que você consegue ser vitimista. No meu caso, é tipo assim, cara, eu consigo muito. Olha, pode estar explodindo o planeta, o mundo, tipo, cara, só de você acordar e ter mais um dia, sim, você já é um ponto inicial pra mim no start, exatamente, na minha cabeça, no meu mecanismo mental pra poder desenvolver gratidão em qualquer situação, porque, cara, 100 mil pessoas morreram, todo dia 100 mil pessoas morrem. Não acorda vivo, infarto, doença, e assassinato, tiro. 100 mil pessoas, você bota aí no site sim, do contagem populacional, não sei o que, você vê, 100 mil pessoas todo dia não tem a oportunidade que você teve de acordar pra reclamar. Exatamente. Então o ponto é, cara, começar nisso. Aí você fala assim, cara, tem gente que vive tão feliz. Você vê aqueles palestrantes, o Marco Rossi, cara, não tem duas pernas, o cara não tem dois braços. Ele depende ele depende de absolutamente fantástico, 100% pra fazer qualquer coisa. E o cara tá sempre feliz, otimista, palestrando, fazendo negócio de grupo de samba, toca música, faz palestra. O cara não tem as duas pernas, dois braços. Aí esquecem que tem gente, tipo assim, nunca viu nada, nasceu cego e nunca teve a chance de ver uma cor, e você só tá usando teu olho pra olhar as coisas, reclamar, criticar, falar que é feio, não sei o que, sabe? Tem gente que é surdo, mudo, mas tem muitos motivos pra quando você acordar, você fala assim, putz, mais uma chance, pode ser o desafio, o problema que for, enquanto estiver vivo tem solução. Sim. Mas isso também é uma crença minha, é uma mentalidade que foi instalada em mim, do tipo assim, enquanto eu estiver vivo, tudo tem solução, exceto a morte. Exatamente. Tipo, cara, enquanto isso você pode chegar e viver uma nova aventura, um novo dia, por mais seja estressante, problema, desafios, cara, você tá vivo, tem gente que morreu ontem não vai ter essa oportunidade que você tá tendo hoje. Então esse é o mecanismo mental, um dos mecanismos mentais que desenvolve pra você refletir e desenvolver a gratidão. Porque você não agradece, não adianta, obrigado pela casa, pela comida, não, peraí, você acordou. Vamos agradecer primeiro porque você tá vivo, porque teve gente que não tá. Vamos agradecer que você tem duas pernas, porque tem gente que quando acorda tem que pedir pra alguém buscar na cama. Você enxerga porque você acordou, tá vendo o sol, meu Deus. Mas, nossa, que chuva, dia chato. Você tá tendo olho pra ver que tá chovendo um dia escuro, nublado. Mano, tem gente que não tem esse prazer. Então, é pensar nisso. Aí muita gente chega com esse negócio. É porque a dor do outro, a minha dor não diminui a minha... Beleza, mas é que eu tô falando que esse é o mecanismo pra eu nunca chegar e ser ingrato e reclamar da minha vida. Tipo, por mais que, sei lá, aconteceu um monte de problema na minha vida, isso aqui, mano, eu fui seguir firme. Tipo, olhando o quê? Tipo, tá, meu pai faleceu, mas tem meus irmãos. Tipo, meus irmãos mais novos estão espelhando em mim. Meus avós estão com 75 anos trabalhando 18 horas por dia. Preciso continuar vivendo, saca? Então sempre olhar pro lado positivo e se condicionar a sua cabeça a olhar pra otimista, positivo, vai dar certo, isso, aquilo. Mas é muito louco, porque como o Paulo fala, a maioria das pessoas nada vai me separar do amor de Deus, né? E quando ele coloca em tudo da graça, a gente pega só o trechinho, né? Mas antes disso ele fala, eu aprendi a passar necessidades e aprendi a viver em abundância. Então em tudo posso naquele que me fortalece. E isso a gente muitas vezes esquece, a gente deixa passar batido, né? Deixa de agradecer pelo que tem e reclama pelo que não tem. Acho que esse é o grande mal da humanidade, às vezes preocupar com a vida do outro, né? Em vez de olhar para si mesmo, olhar para dentro e, puxa, se olhar no espelho de Deus. Como é que eu estou hoje na fita com Deus? Não importa, eu sei que tem gente que não gosta de mim, Jesus não agradou todo mundo, eu sei que tem gente que me odeia, né? Como também não deve gostar dele. Mais então, tem gente. Hater para todo lado. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele seria expulso da igreja em nome de Jesus. Exato. Ele seria expulso. Nossa. Né? Porque a casa tava cancelado. Um templo de adoração virou um povo de ladrões. E muitas vezes é assim, claro, com raras e honrosas exceções, remanescente fiel e tudo mais, né? Mas aprender realmente a agradecer. Aí você vai ter essa paz que transcende o entendimento, que vai além da compreensão natural das pessoas. Você, puxa, aparentemente está dando tudo errado, mas eu sei que Deus está no controle